Olá, professora Valéria de Biologia. Pessoas, eu trouxe esse vídeo para vocês para tentar ajudar um pouquinho no entendimento de alguns conceitos que a gente tem falado quando a gente está falando aí do reino animalia, né? Muitos termos usados para classificação a gente não conseguiu entender direito, então eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou passar a apresentação inteira para vocês verem aí o conteúdo e depois vou deixá-la disponível para vocês acessarem também. É importante a gente entender que é muito rico de detalhes, de conteúdo, cada um desses grupos que eu vou passar hoje. E que para você ter um entendimento maior, você vai precisar procurar essas informações em outros sites, tá? Eu posso estar, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar, fique à vontade. Mas, para que a gente dê conta aí do conteúdo, nós temos a aula lá do Centro de Mídias que já está disponível para vocês, tá? Sobre os vertebrados, e eu vou trazer essa pincelada aí para ajudar em algum entendimento, ok? Então, nós chamamos esse grupo de cordados. Cordados vem de notocorda. Notocorda é uma estrutura que aparece durante o desenvolvimento embrionário. Em alguns animais ela vai permanecer por toda a vida, em outros não. Ela desaparece, que é o nosso caso, tá? Então, só durante o nosso início do desenvolvimento embrionário que nós vamos ter notocorda, depois não temos mais. Ok. Nessa primeira imagem eu tenho um cladograma, né? A linha evolutiva, a árvore evolutiva aí dos vertebrados, tá? Então, cada um desses pontos são aquelas conquistas muito importantes que permitiram que esse grupo fosse reclassificado, desse origem a um novo grupo. Não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer, mas é assim que a gente usa o cladograma. A gente já fez cladograma de outros grupos, tá, pessoas? É a mesma forma estrutural, tá? Então, os 5 grupos que nós trabalhamos de vertebrados são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Para que eu entenda essas classificações, é muito importante que eu entenda alguns conceitos de embriologia. O que é essa embriologia? Bom, quando a gente começa lá o nosso desenvolvimento embrionário, o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide e começa uma sucessão de divisões mitóticas. Mitose, né? A célula se divide, faz uma célula-mãe, dá origem a 2 células filhas, exatamente idênticas, tá? Então, eu tenho aqui um ovo fertilizado, então já foi fecundado, o espermatozoide já fecundou esse óvulo e começou a divisão. Então, uma célula dá 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Durante esse período, não existe um aumento da massa, tá? Elas não estão ocupando um espaço maior. É como se eu estivesse subdividindo cada uma das células, elas vão diminuindo o tamanho, tá? Olha lá, é o mesmo tamanho, só diminui, aumenta a quantidade, mas não muda o espaço ocupado, tá? Formou essa massa aqui. Quando nós temos essa estrutura com aproximadamente entre 16 e 32 células, nós vamos dar um nome, tá? Essa fase aqui a gente chama de mórula. Então, ela é uma massa celular. Após isso, essas células vão migrar e vão formar uma cavidade interna. Então, as células vêm para a periferia e fica um espaço dentro. Esse espaço dentro nós chamamos de blastocela. E por isso, nessa fase aqui, nós chamamos essa estrutura de blástula, tá? Uma cavidade interna. Após isso, vai acontecer uma invaginação. Então, esse tecido vai vir para dentro, olha lá, né? Tá entrando. E aí a gente começa a ter diferenciação celular, né? Então já não vou ter mais só uma forma de tecido aqui, eu começo a formar um tecido interno também, ectoderme, endoderme. E uma outra coisa bem importante da gente falar dessa fase é que essa invaginação, essa abertura aqui para essa cavidade, é o que nós chamamos de blastóporo. E o blastóporo é uma estrutura muito importante porque ele vai dá origem ao desenvolvimento aí, ou da boca ou do ânus desse animal, tá? Se a gente estiver pensando lá nos invertebrados, né? Vamos pensar nos poríferos, as esponjas, que não tinham nada, né? Não tinha nem uma boca, né? Eram filtradores. Essa é um animal bem diferente. A gente dizia que eles não
não tinham nada, porque nem dois tecidos eles tinham só essa forma aqui de blástula, né? O mesmo tipo de tecido, formando o corpo deles. E depois, a hora que começa dois folhetos diferentes, um externo, ectoderme, o interno, endoderme. E depois, finalmente, parte dessa invaginação aqui vai dar origem, então, ali a terceiro folheto embrionário, que a gente chama de mesoderme. Então, externo, ecto, meso e endoderme, ok? Bom, nessa tabela aqui, eu então estou classificando aí segundo a quantidade de folhetos, tá? Então, poríferos nós não classificamos quanto aos folhetos, eles só tinham forma de blástula. Diblásticos, que tem só a ecto e a endo, são só o grupo dos quinidários, né, as águas-vivas, tá? Então, só eles que são diblástico. Depois desse, todos os outros animais já são triblásticos, vão ter endoderme, mesoderme e ectoderme, ok? Então, eu acho que para a gente conseguir pensar, é mais fácil a gente pensar nos diferentes, né? Então, diferentes e o resto é tudo a mesma coisa, tá bom? Aqui eu tenho uma outra classificação sobre celoma e a gente tem um outro slide aqui na frente para falar sobre isso, ok? E uma outra classificação que aparece aqui é protostômios ou deuterostômios, né? Isso aqui se diz em relação ao blastóporo, a qual ele dará origem. Se ele der origem à boca, nós dizemos que o animal é protostômico. Se o blastóporo der origem ao ânus, dizemos que ele é deuterostômio, ok? Isso é importante durante o desenvolvimento, a evolução dos animais, né? Essa foi uma conquista. Mas eu estou falando de complexidade, na verdade, tá? Cada grupo ele tem uma complexidade maior. É isso. Vamos ver o celoma? Então vamos lá. Então, essas imagens elas vão ajudar a gente a entender esse tal de celoma, tá? Trouxe aqui de novo aquela blastocele com a sua invaginação formando o blastóporo na gastrulação, tá? E aí a gente vai entender a formação desse tal de celoma. Celoma seria uma cavidade interna. Então vamos pensar lá, poríferos, as esponjas não tinham boca, não tinha tubo digestório, não tinha nada. Quando eu falo de quinidários, eles já tinham o tubo digestório, né? Então, esse buraquinho que a gente vê aqui no meio é o que vai dar origem ao tubo digestório. Então, a partir de quinidários, todos teriam. Em azul, nós vamos estar representando a ectoderme, vermelho, meso, e o amarelo, a endoderme, tá? Então, ecto, meso e endoderme. E o tubo digestório ali no meio. Tá vendo que esse tubo digestório, eu não formei um outro espaço no corpo desse animal, ele não tem mais nenhum espaço. Então, poríferos, quinidários e plateumintos, até plateumintos, né? Aquele corpo achatado, tá? Lembrando a planária, eles não têm uma cavidade interna além do tubo digestório, tá? Então, nós dizemos que são acelomado. Esse A é negação, tá? Eu estou dizendo que não tem celoma, ok? Muito bem. Aí vamos para os nematódios. Estou seguindo a linha lá dos invertebrados, hein, turma? Chegamos nos nematódios, as lombrigas. Pensa numa lombriga. Ela não tem uma cara de uma minhoca, né? Assim, uma gordinha, porque tem ali um celoma que faz com que ela tenha uma estrutura tridimensional, diferente da planária que é achatada, né? Então, essa estrutura tridimensional é justamente porque ela tem uma cavidade interna que permite que ela tenha esse corpinho dela. Porém, nós dizemos que ela é pseudocelomada. Apesar de ter uma cavidade interna, nós não dizemos que ela tem um celoma, porque para ser um verdadeiro celoma, essa cavidade ela tem que ser revestida totalmente pelo tecido chamado de mesoderme. E aqui nesse desenho aqui, ó, eu vejo a mesoderme aqui, perto do celoma. Mas aqui, ó, também não é celoma e tem a endoderme. Então, isso aqui é ser pseudocelomado. Quem é pseudocelomado? Só os nematódios. O resto todo agora vai ser celomado verdadeiro. Tem uma cavidade interna totalmente revestida pelo tecido chamado mesoderme. Vermelho, ó, dentro, fora, para tudo quanto é lado aqui dessa cavidade. Tudo bem? Clareou um pouquinho aí esse conceito de celoma? Uma cavidade interna totalmente revestida de mesoderme? Ok, é um celoma verdadeiro. Parcialmente revestido de mesoderme e outra não? Pseudocelomado. Ou nem tem a cavidade interna, ok? Tem só lá o tubo digestório. Trouxe esse quadro também aí para estar
recordando com vocês essa parte de fecundação, né? Então, os animais têm diferentes formas de reprodução e existe a fecundação, que pode ser externa ou interna, né? Quando eu falo de fecundação externa, pessoas, eu gosto muito de lembrar dos anfíbios, do sapo, do amplexo. Então, amplexo é o abraço que o macho dá na fêmea e que aí estimula a liberação dos gametas juntos, tá? Os dois vão liberar esses gametas na água. A fecundação vai acontecer na água. Ok? Então, por isso que a gente fala que é fecundação externa. Peixes liberam lá os seus gametas na água e a fecundação acontece dessa maneira. Tudo bem? Não vou entrar em muitos detalhes de fecundação, tem infinitas coisas para ser faladas aí que a gente vai passar por cima, tá bom? Vou passar em alguns pontos, mas que precisam estar muito gravados para a gente tocar em frente esses vertebrados. Aqui com relação ao desenvolvimento do embrião, né? Esse embrião ele pode se desenvolver dentro de um ovo, depende do grupo. Pode se desenvolver dentro do corpo da fêmea, pode se desenvolver dentro de um ovo, dentro do corpo da fêmea. Então a gente fala de ovíparos, né? Ovo vivíparos ou de vivíparos, dependendo aí. Essa imagem eu gosto muito, então aqui é a definição aí do que é o cordado, né? Então lembra que eu falei da notocorda? Esse animal aqui chama anfioxo, ele é um dos que tem a notocorda durante toda a vida dele, tá? Então ele tem essa estrutura que a gente chama de notocorda durante toda a vida dele. E nessa imagem eu tenho vários vertebrados diferentes na mesma fase de desenvolvimento embrionário, onde todos vão apresentar notocorda e vão apresentar também essa cauda que a gente chama de cauda pós-anal. Sim, aqui eu tenho um peixe, aqui eu tenho uma salamandra, que é um anfíbio, aqui eu tenho uma tartaruga, um réptil, aqui uma galinha, uma ave, um coelho, né, um mamífero, e um humano. Se eu olhar o começo do desenvolvimento embrionário, não tem muita diferença, não. A gente é muito parecido, né? Por isso que somos todos vertebrados, tá? Então, todos nós tivemos uma cauda, tivemos fendas faríngeas, né? Aqui na região como brânquias, tá? E depois o desenvolvimento se segue e a gente vai ter as diferenciações. Bem legal isso, né? Acho bem legal ver essa comparação aqui entre os vertebrados. Vamos tocar? Pessoas, vamos lá, senão vai ficar 30 minutos de vídeo aqui. Vou rápido, ok? Vamos começar então com a retomada desses conceitos. Quando eu falo triblástico, 3 tecidos: mesoderme, endoderme e ectoderme. Celomado tem a cavidade. Deuterostômio, todos os vertebrados, o blastóporo dá origem ao ânus. Então, todos os animais aqui que a gente vai tratar são deuterostômio. E todos são bilaterais. O que é bilateral mesmo? Se eu dividir o corpo do animal com uma linha, ele tem o lado direito e esquerdo muito parecidos. Tudo bem? Eu consigo dividir em duas partes iguais o corpo desse animal. Então, aqui eu trago definição de peixes, né? Eu não vou ler com vocês, depois isso aqui vai estar à disposição, vocês procurem lá para ver. Aqui eu trago uma imagem de alguns peixes, né, que já foram extintos. Quando a gente fala de peixe, é bem importante a gente lembrar que os peixes, eles respiram por brânquias, né? Eles tem alguns peixes que não têm a mandíbula, então a gente chama de agnatos. Um exemplo é a lampré, então a gente tem essa boca que consegue se abrir aí, né, bastante, tá? Aqui um registro fóssil. Quando eu vou classificar peixes, a gente vai dividi-los em dois grupos, os cartilaginosos, né, ou os ósseos. Tudo bem? Existem algumas diferenças aí estruturais entre eles. Por exemplo, a boca do tubarão aqui, né, uma boca para baixo, uma boca ventral. Já no peixe ósseo é uma boca que a gente chama de terminal. Quantidade de brânquias e a presença dessa bexiga natatória é uma estrutura bem importante aqui no peixe ósseo. Permite com que ele enche, é como se fosse uma bexiga mesmo dentro dele. Quando ele deixa ela cheia de ar, ele consegue ficar parado, flutuando, coisa que não acontece com o peixe cartilaginoso, tá? Ele não tem como ficar parado sem afundar, tá? Vamos lá. Aqui uma imagem mostrando a estrutura externa de um peixe. Essa estrutura que a gente chama aqui de linha lateral é um órgão sensorial, então ele vê temperatura, vê o fluxo da água passando pelo corpo dele, ele consegue fazer a localização. Estrutura interna, mostrando aí as brânquias, né? Então, o peixe ósseo, ele tem o opérculo, uma estrutura que cobre as brânquias. É importante quando a gente vai comprar
peixe para alimentação, verificar a coloração dessas brancas. Quanto mais vermelha viva ela estiver, mais fresco é esse peixe. Existe peixe pulmonado, ou seja, que tem um pulmão primitivo, né? Não é um pulmão como o nosso, mas é um pulmão primitivo. A piramboia é um exemplo desse peixe. Então ela consegue viver ali quase no seco, no lodo, né? Em época de seca tem uma baixa aí dos rios, tá bom? Porque ela tem como se essa bexiga natatória dela se desenvolvesse, conseguisse armazenar o ar para que ela fique fora da água por um período, né, curto, tá? Chegamos nos anfíbios. Então, o peixe, né? Ele é um animal que vive exclusivamente dentro da água, né? Respiração por brânquia. E aí a gente vai ter a primeira grande mudança, grande evolução, que é o surgimento de patas, e que permite que esse peixe saia de dentro da água e venha para o solo, né? Para a terra, tá? Porém, cuidado, que apesar de eles serem os primeiros que vêm para o ambiente terrestre, eles não podem viver longe da água, porque anfíbios, quer dizer que ele tem uma vida dupla. Ele tem uma vida que pode ser terrestre, mas ele ainda depende da água para a reprodução. O desenvolvimento dos seus embriões é feito dentro da água, ok? Então ele ainda não consegue viver longe de ambientes aquáticos. Trouxe a classificação deles, aqui tem a diferença entre sapo, perereca e rã, estrutura do corpo externo, né? Aqui mostrando o coração, eu vou falar um pouquinho mais do sistema circulatório comparativo entre esses 5 grupos no final. Mostrando aqui o tal do amplexo que eu comentei com vocês, o abraço, né, do macho sobre a fêmea para que os dois liberem juntamente os seus gametas para que aconteça essa fecundação na água, e aqui a metamorfose, né, do girino até a sua fase adulta. Vou seguir. Muito bem. Próximo grupo, os répteis. E o que tem de diferente entre um anfíbio e um réptil? O que foi que permitiu que esse réptil realmente fosse aí o conquistador da terra, né? Porque agora eles não dependem mais da água. O corpo dele não é mais aquela pele fininha que faz troca gasosa, não, ele tem uma baita coraça forte para evitar a perda de água, para evitar que ele desidrate, né? Então, essa carapaça, essa pele rugosa, grossa, é uma proteção, né? Uma proteção contra o atrito, contra o solo, né? Eu preciso, como que eu vou? Pensa numa cobra que é rastejante o tempo todo, né? Mesmo os lagartos, assim, eles têm umas patinhas mais, parece menorzinhas, que eles dão uma arrastada, né? Então, eu tenho que ter uma proteção para não me ferir. Então, isso é uma das características que permitiu a conquista da Terra, mas a principal, gente, é o surgimento do ovo. O ovo que a gente chama de ovo amniótico, onde esse embrião se desenvolve totalmente com todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento dele ali dentro. Então, essa fêmea pode depositar os seus ovos e o desenvolvimento acontece. Isso permitiu a conquista do ambiente terrestre. Uau, o ovo é extremamente importante. E aqui a gente responde aquela famosa pergunta: o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? E é lógico que é o ovo, porque o ovo vem dos répteis. Ok? Vamos lá. Os pré-históricos, que todo mundo ama, tá? Aqui um pouquinho disso que eu falei. A diferença é que a gente chama tudo de tartaruga, mas tartaruga de verdade são as aquáticas, tá? Isso aqui mais comum em casa é um jabuti, e o cágado é aquele mais achatadinho que a gente põe às vezes no aquário, né? Existem diferenças também aí nos crocodilos, jacarés, gaviais. Todos esses aqui fazem parte aí do grupinho. Vou falar de circulatório no final. O desenvolvimento desse ovo tem algumas serpentes que são vivíparas, o desenvolvimento é dentro do corpo da mãe. Tem alguns que o ovo se desenvolve dentro do corpo da mãe. Existe uma variedade muito grande, eu já tinha comentado isso com vocês, tá? Aqui uma estrutura interna de uma cobra. Aqui com relação à classificação delas, com relação à dentição. Então, quando eu digo que uma cobra é venenosa, toda cobra é venenosa, tá? A diferença é se ela tem um dente que ela consiga inocular esse veneno ou não. Venenos todas têm. Agora, se ela tiver esses dentes que conseguem injetar o veneno no seu corpo, aí nós já chamamos de peçonhentas, tá? Então, a cobra é peçonhenta, aquela que tem o dente que consegue inocular o veneno. Como se extrai o soro, o veneno para a produção de soro.
Como que a gente produz esse soro, né? Então eu extraí o veneno da cobra, coloco uma pequena quantidade num cavalo, o cavalo produz os anticorpos, tira o sangue do cavalo, tira os anticorpos e eu tenho o meu soro pronto, né? São os anticorpos. Aqui os tipos de soros que são produzidos, e aí a gente chega nas aves. Pessoas, peixes, anfíbios e répteis são animais que nós chamamos de ectodérmicos. O que é isso? Dérmicos, térmicos, né? Tá? Ou seja, eles não conseguem manter a temperatura corporal deles sempre estável. A temperatura deles é a temperatura do ambiente. Então, se eu tiro um animal que mora numa zona desértica e trago para uma zona gelada, ele não vai conseguir se adaptar, tá? Porque a estrutura corporal dele não tá para aquilo. Então, a variação de temperatura do corpo é igual à do ambiente. De aves e mamíferos, nós agora vamos conseguir manter a temperatura sempre constante, né? Nós somos animais endotérmicos, mantemos a nossa temperatura sempre estável, tá? Isso é muito importante e traz aí uma grande... não teria como fazer grandes voos a distâncias se a gente não tivesse aí um sistema circulatório muito eficiente que mantém, né, todo o nosso organismo numa constante, tá, pessoas? Então aqui a gente vai ter características principal, né, são as penas, tá? O coração das aves e dos mamíferos são praticamente iguais, a gente vai falar disso no finalzinho. E estrutura de mamífero existem muitas diferenças, gente, dentro do grupo, né? Nós dividimos em 3 outros grupos, então a gente chama de monotremados, que são os ornitorrincos. Esse criatura que parece um bico, tem pelo e nada e bota ovo. Olha que mamífero doido é esse, né? Tá? Então, ele, apesar de não ter o desenvolvimento da glândula mamária, o leite escorre e o filhote consegue lamber, e assim ele é mamífero porque ele mama. Marsupiais são aqueles animais que têm o marsúpio, essa bolsa onde ele carrega o bebê. Esse bebezinho, ele nasce praticamente assim, nas primeiras semanas de desenvolvimento embrionário, ele migra para dentro da bolsa e termina o seu desenvolvimento dentro da bolsa. Muito legal, né? Koalas, gambás, e aí os eutérios, que são os placentários, que é a grande maioria deles, tá? Curiosidades, vão procurar, tem animal, mamífero que voa, né? O nosso morcego, aqui eu pus de novo ornitorrinco, coelhinha, então esses aqui são exemplos de marsupiais, tá? Olha aqui, ó, quantos filhotinhos ali do gambazinho, né? Tá? A diferença ali entre a baleia, o golfinho, esses sirenes, o peixe-boi, tá? Então existe uma diversidade absurda. Sistema circulatório, para a gente finalizar isso aqui que já ficou longuíssimo, tá? Comparando o sistema circulatório de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamífero, tá? Coração do peixe, 2 cavidades, um átrio e um ventrículo, porém o sangue não se mistura, porque a parte de oxigenação, né, o oxigênio, ele vem das brânquias. Então, no coração só passa o sangue venoso, tá? Sangue venoso rico em gás carbônico, sangue arterial rico em gás oxigênio, né? A gente precisa fazer essa troca, né, homeostase aí, para conseguir levar esse oxigênio para o corpo, tudo bem? Nos anfíbios, nós já vamos ter um coração tricavitário. Tenho 2 átrios e um ventrículo. Porém, ó, o sangue arterial vai se misturar com o sangue venoso aqui no ventrículo. Então, nós dizemos que essa circulação, ela é incompleta, porque o sangue se mistura, tá? Então, nos répteis, a gente tem 2 tipos, na verdade. Aqui ele colocou só um, mas são 2 tipos. Então, tirando os crocodilos, né, é um coração tricavitário, quase igualzinho aqui dos anfíbios, porém ele começa a ter uma divisão maior aqui no ventrículo, começa a separar o ventrículo em 2 partes, mas ainda tem uma parte que fica tudo junto. Nos crocodilianos, esse septo se fecha completamente, então o sangue arterial não teria contato com o sangue venoso, porém na saída existe uma estrutura que liga as artérias ali,
E aí existe a mistura. Então, nós ainda dizemos que mesmo nos crocodilianos, né, nos répteis crocodilianos, que esse sangue, essa circulação ainda é incompleta, porque ainda existe pouca, mas a mistura do sangue arterial com o venoso. E circulação completa só em aves e mamíferos, né? O nosso sangue arterial entra por um lado, o venoso por outro, não se misturam em momento algum, né? Isso aqui é uma circulação muito eficiente. A única diferença que nós temos entre o coração das aves e dos mamíferos é a curvatura da aorta, que é a principal artéria do nosso corpo, né? Nas aves a curva é para a direita e nos mamíferos a curva é para a esquerda, tá? Pessoas, eu sei que ficou muita coisa para ser falada. Eu espero que isso aqui tenha ajudado vocês, pelo menos, a entender esses conceitos, né? E qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Deixa aqui também, ó, tem uma tabela comparando aí nos 5 grupos, vários itens. E é isso, tá? Vou deixar à disposição para vocês essa apresentação. Bons estudos e até!